Começou a olhar para a lua and looking for a long time at the moon. e ficou olhando um bom tempo, um longo tempo para a All the lua. devotees were watching him. What is he doing looking at the moon? E todos os devotos começaram a se perguntar: o que ele está fazendo olhando para a lua? They turned to the devotees and said Então ele se virou aos devotos e disse: that people on the moon are becoming materialistic. as pessoas na lua estão se tornando materialistas. Bahirmukh. The word he used was Bahirmukh. Bahirmukh. That means they're turning their way, their vision away from Krishna. Isso significa que a visão deles está se virando para longe de Krishna. They said we have to go there and preach to them. Então ele disse: nós temos que ir lá e pregar para eles. So we think the moon is just some rock. He could see all the subtle living entities that live on the moon. Então nós pensamos que a lua é apenas uma pedra, mas ele podia ver todas as entidades vivas que vivem lá. So I wrote a song actually to our previous acharyas. Então eu escrevi uma canção em que eu glorifico os acharyas prévios. I would have been very happy if you sang that. Eu ficarei muito feliz se vocês cantarem isso. I wrote also a song to Prabhupada. Eu também escrevi uma canção para Srila Prabhupada. Yadi Prabhupada na hoito ki hoito. Yadi Prabhupada na hoito ki hoito. If there was no Prabhupada, what would there be? Então significa que sem Srila Prabhupada, como nós estaríamos? Who would have taught us? And the whole song goes on. Quem nos ensinaria tudo o que nós sabemos agora? And so I hope that here your cultural group sing that sometime. Então eu ficaria muito feliz se o grupo cultural daqui pudesse cantar isso alguma vez. Very, very happy. Eu ficaria muito, muito feliz. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said many humorous stories which had some deep philosophical meaning. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati tinha muitas histórias que têm um fundo filosófico muito profundo. Like Raja Katal Goldetel. Racha Katal Gopitel. That means jackfruit in the tree and the oil on the mustache. Que significa jaca na árvore e óleo no bigode. ¿Qué quiere eso decir? O que isso quer dizer? You have jackfruit in Brazil, right? Vocês têm jaca no Brasil, certo? In Sim. I had today jackfruit, baby jackfruit sabji. Eu comi hoje vegetal de jaca verde. Yesterday, my servants had kind of jackfruit samosa. I don't know what you call it. Ontem meus servos comeram um tipo de samosa de jaca. Ele está se referindo à coxinha de jaca. I heard the kids sing my songs right here. Então as crianças cantaram a minha canção. Thank you. Muito obrigado. So do you know that meaning of that story? Então você sabe o significado dessa história? Fruit of the jack and the tree and mustache with oil. A história da jaca na árvore e óleo no bigode. So there was a man, he was walking on the road and he walked by the jackfruit orchard. Então havia um homem, ele estava caminhando na estrada
e ele viu uma plantação de jaca. He loved jackfruit. E ele ama a jaca. He loved it. Ele ama a jaca. You could smell it. Mwah. Ele podia sentir o cheiro. He went to a nearby grocery store and he bought 5 cents of oil to put on his mustache. Então ele foi a uma mercearia e comprou 5 centavos de óleo para passar no seu God, bigode. jackfruit is very sticky. Porque a jaca é muito grudenta. And he was afraid it would stuck on his mustache. Esse podia grudar no seu bigode. He went into the jackfruit orchard. Então ele, após passar o óleo no bigode, entrou na plantação de jaca And he started to climb the tree. e começou a escalar a árvore. And then, just when he was about to reach the jackfruit, Então quando ele estava prestes a alcançar a jaca, the branch broke. o galho quebrou. He fell down. Oh. Então ele caiu. Ah! And the jackfruit orchard guard heard him. He said, jackfruit thief. E o guarda da plantação de jaca ouviu ele e disse: "Ah, um ladrão de jaca!" Start hitting him with a stick. E começou a bater nele com uma vara. He was looking up, oil on his mustache, with the jackfruit in the tree. Então ele estava olhando para cima e ele tinha óleo no seu bigode, mas a jaca estava na árvore. What does it mean? Você sabe o que isso significa? He would tell Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada would tell these funny stories, and everybody would laugh. But then, what does it mean? Então Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada costumava contar essas histórias muito engraçadas e todos riam. Mas então, o que essa história significa? No one would say, what does it mean? E ninguém podia dizer o que isso significa. He said, if someone thinks they can reach Krishna, even they're very confident, but they don't want to pay the price. Então ele disse que se alguém pensa que pode alcançar Krishna, mesmo sendo muito confiante, mas não pode pagar o preço, He had paid the guard, he get the jackfruit, no problem. Si ele hubiera pagado al guardia, hubiera pegado a jaca, mas no había problema. But he wanted to steal it. mas ele queria roubá-la. And he was so sure that he had already mustache oil. Ele estava tão certo, já que ele estava com óleo no seu bigode. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said this is like someone who doesn't want to take initiation, doesn't want to go to the Guru Parampara. He directly wants to steal he thinks he'll get Krishna. And he's so sure, like the man oiling his mustache. Então, Srila Bhaktisiddhanta Thakur dizia que isso é como uma pessoa que não quer tomar iniciação, que não quer se sujeitar ao Parampara e quer roubar Krishna. E elas estão tão certas disso quanto o homem com óleo no seu bigode. But without going to the Guru Parampara, you cannot get Krishna. Mas sem passar pelo Guru Parampara, você não pode obter Krishna. All these great souls here, they went through Prabhupada, and therefore they have mercy. Todas essas grandes almas aqui, elas passaram por Srila Prabhupada, então assim elas têm essa grande misericórdia. And there's a whole book of these examples, stories, short stories by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. E tem um livro com essas histórias curtas de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. I could tell you more, but since they want to speak also. Eu gostaria de contar mais, mas eles também querem falar Just pouco. one thing I'd say, that on this day,
Srila Prabhupada was telling in Mayapur how the different acharyas each did something to develop the Mayapur Dham. Então, nesse dia, em uma ocasião, Srila Prabhupada também estava dizendo sobre como os diferentes acharyas fizeram algo para desenvolver Sri Mayapur Dham. How Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur built the Yoga Temple. Como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur construiu o templo do Yoga Pita At the birthplace of Lord Chaitanya. no local de nascimento do Sr. Chaitanya. And then he said that he was also trying to do something to develop Mayapur Dham. E ele disse que ele também estava tentando fazer algo para desenvolver Mayapur Dham. And that he was very grateful for those devotees who are helping him. E ele ficaria muito grato se os devotos pudessem ajudá-lo. And he started to cry. E ele começou a chorar. He couldn't speak anymore. Ele não pôde falar mais. That showed to us how dear Mayapur was to him. Isso, How dear was to please his Parambara. isso mostra para nós quão querido Mayapur é para Srila Prabhupada e para todo o Parampara. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki. Today was the day he went back to Godhead. Hoje é o dia em que ele voltou de volta ao Supremo. He was one of the manjaris of Radharani. Ele era uma das manjaris de Radharani. Sometimes he would go into the deity room and close the door and talk to the deities. Às vezes ele ia para o quarto das deidades e fechava a porta e falava com as The deidades. deities would talk to him. E as deidades falavam com ele. We can't imagine how great he was. Nós não podemos imaginar quão grandioso ele era. Haribol. Hariva! Hare Krishna. Hoje é um dia de júbilo para os Vaishnavas. Tem alguém triste aqui? Não. Não. Jayapataka Maharaj é o símbolo, é assim um guia para nós. Imagina-se que 3 anos atrás tivemos o cinquentenário da ISKCON. E agora, 3 anos depois, estamos comemorando esse cinquentenário, esse jubileu de ouro de Jayapataka Maharaj, de sua sannyasi. É assim um momento assim muito especial e de inspiração para todos. Porque é algo muito especial. Como diz no Chaitanya Charitamrita, Krishna Shakti Vinanahi Tara Paravartana. Sem essa Shakti de Krishna, ninguém pode fazer a pregação que Jayapataka Maharaj tem feito, e isso daí é um fato. Hoje o Ekanath estava falando alguns passatempos de Bangladesh. Quando eu passei um tempo na Índia nos anos 90, também fui com Maharaj para Bangladesh. E eu sei exatamente o que Ekanata assim tentou passar para nós, a pregação nas vilas, e depois o festival de Pundarika Vidyanidhi,
tudo isso aí eu tive com o Maharaj, eu tenho essa recordação assim muito forte na minha vida espiritual. E eu aproveito esse dia para agradecer essa contribuição de Jayapataka Maharaj para a minha humilde vida espiritual. Jayapataka Maharaj ki! Eu sou muito honrado de estar aqui nesse dia tão importante, que é um marco, né, no Vaishnavismo, como o Kanata Prabhu estava dizendo, né, os Gaudiya Vaishnava, dentro do Gaudiya Vaishnavismo, Jayapataka Maharaj é o sannyasi mais velho no momento, que mais tempo tem de sannyasi. E eu me lembrei hoje que nos anos 80, naquela trilha que fica entre Mayapur e o Yoga Pita, eu encontrei com o Jayapataka Maharaj e ele nunca tinha vindo ao Brasil ainda. E eu falei para ele: Maharaj, você tem que ir no Brasil. Lá tem uma pregação muito boa, lá tem muita gente boa. E ele ficou olhando profundamente nos meus olhos, nunca mais esqueci isso, né? Ele tem esse olhar profundo assim nos meus olhos e falou: eu acho que eu vou lá sim. E aí eu fiquei: será que ele vai mesmo? Fiquei pensando assim, né? Mas ele estava tão assim profundo falando isso e pensativo que eu acreditei que ia mesmo, né? E não deu nem assim um ano ou dois, ele veio. E assim, ele vinha, ficava um dia num lugar, ia para o outro, ficava um dia num lugar, ia para o outro. A gente pegava só umas gotinhas de néctar, assim, cada vez que vinha. Mas sempre foi muito entusiasmante, porque ele parecia para a gente o mensageiro do Sr. Chaitanya, né? Trazendo os passatempos do Sr. Chaitanya, com muito, assim, vigor e êxtase. E, na verdade, eu posso dizer que eu comecei a entender mais o Sr. Chaitanya depois que eu ouvi Jayapataka Maharaj falar sobre o Sr. Chaitanya. Até então eu não tinha assim muita realização, assim, depois que eu comecei a ouvir os passatempos e assim os gritos Gauranga! Aí eu comecei a entender quem era o Sr. Chaitanya. E assim, isso foi muito assim bom para a minha vida espiritual, me deu muito entusiasmo. E eu devo a ele, né, o fato de eu estar ainda me arrastando aqui, mas tentando, né, humildemente seguir o Parampara e pregar a consciência de Krishna dentro das minhas capacidades e das minhas possibilidades. Mas é muito importante isso, né? Como eu estava dizendo, que seria de nós se não fosse Prabhupada? Que seria de nós se não fosse Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura? Que seria de nós se não fosse Rupa Goswami e os 6 Goswamis de Vrindavana? E que seria de nós se não fosse Jayapataka Maharaj? Jayapataka Maharaj ki! Hare Krishna. Então hoje, na verdade, fomos muito afortunados de ter ele aqui no dia do seu aniversário de sannyasi. A ordem de sannyasi entre os Vaishnavas é um recurso muito inteligente que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati organizou para que a consciência de Krishna se espalhasse e tivesse o respeito da pregação em toda a Índia. Srila Prabhupada, ele tinha um interesse muito grande. Srila Prabhupada, ele veio para salvar o mundo ocidental, mas Srila Prabhupada tinha um apreço muito grande por pregar na Índia. Ele tentou pregar em Jhansi,
Mas não, os indianos não estavam interessados. Então, nesse sentido, ele fez um truque para enganar os indianos, não? Assim como Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasi para atrair os mayavadis, os brahmanas, que estavam fugindo da inundação de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati nos deu esta ordem para também dar uma respeitabilidade ao movimento na Índia. E nesse contexto, eu vejo que Srila Japataka Maharaj, ele entende este humor do Krishna Isti de Srila Prabhupada. De realmente entender como que os indianos, nós podemos ver que hoje em dia o movimento, onde os lugares está mais bem sucedidos, é na Índia. O movimento está crescendo muito. E podemos ver como Japataka Maharaj, eu trabalhei com Japataka Maharaj pessoalmente durante 6 anos como GBC e também ajudei no seu trabalho na América Latina, Equador, Peru e Bolívia, tentando ajudar. E eu sempre vi essa compaixão de cuidar dos devotos. Eu me lembro que numa época que ninguém tinha computador, desktop, notebook, não? Ele tinha um calhamaço daquela época, na década de 80, 60, em que ele realmente, a preocupação que ele tem em cuidar dos devotos. Na verdade, ou seja, o espírito, a sensibilidade e o amor e o carinho dele cuidar dos devotos. Eu acompanhei um trabalho dele num desses países da América Latina, que o movimento estava em risco de ser fechado pelo governo por um problema de um líder que tinha se desviado, e Japataka Maharaj não se pegou, colocou seu jeans e saímos e fomos lá no lugar buscar na casa da devota, buscar assim, isso que chama-se o guru, ele vai buscar o discípulo, uma discípula que estava totalmente queimada, tornando inimiga do movimento, ele foi na casa dela, buscou e trouxe. Então esse carinho que Japataka Maharaj, a sua inteligência, quando ele participa na reunião do GBC, com projetos para expandir a pregação, muitas vezes ele não era entendido, muitas vezes ele era censurado por alguns irmãos espirituais, mas eu via essa preocupação de dar a consciência de Krishna para todos, mesmo dentro do contexto da Índia, no começo tentativas com pré-iniciação, depois o Namahata, tudo isso. Eu vejo isso que é o que me inspira, em ver que tem líderes que ainda querem salvar os devotos. Uma vez um membro do GBC falou para Srila Prabhupada que ele queria sair de suas responsabilidades administrativas para pregar, para fazer devotos. Srila Prabhupada falou, não, você é um GBC, o seu dever não é fazer devotos, qualquer pessoa pode fazer devotos, você tem que cuidar dos devotos, você tem que fazer. E eu vejo que essa preocupação, Japataka Maharaj não apenas aceita, ele tem o voto de aceitar milhares e milhares de discípulos para ser o mestre espiritual, mas ele também cuida dos discípulos de outros mestres espirituais. Eu vejo essa preocupação, essa sensibilidade de que um Vaishnava, para Dukkha Dukhi, o Vaishnava, ele sofre em ver o sofrimento. Eu vejo isso quando ele vê os devotos em Maya, os devotos afastados, como eu vejo mesmo. Eu tenho uma cena aqui em Nova Gokula, uma devota estava ali, ele estava descendo aqui, ele chamou a devota, Mataji, você está cantando japa? Não, Maharaj. Ele praticamente quase que chorou, falou, cante pelo menos uma volta de japa. Eu vejo que isso é um Vaishnava, ele é desapegado, ele não está interessado em... Mas ainda assim, Krishna é tão misericordioso que ele tem um projeto gigantesco da Índia, que é o templo de Mayapur. Mas porque ele tem amor no seu coração pelos devotos, pelos Vaishnavas. Por isso é uma bênção, apesar de eu ser o mais caído, entende? Eu poder me associar assim com
uma fagulha de sua associação para que um dia eu possa também crescer e ter essa mesma compaixão no meu coração. Jai Pataka Maharaj. Não, afinal. Toda a glória a Srila Prabhupada. Toda a glória a Srila Japataka Maharaj, Srila Chalaprabhupada aqui. Toda a glória a los devotos reunidos. Japataka Maharaj, um dia nós estamos em 1996, era o centenário de Srila Prabhupada. Eu fiquei até o Vyasa Puja de Maharaj, que é um grande festival de inspiração espiritual. E um devoto diz, Mayapur é Japataka Maharaj e Japataka Maharaj é Mayapur. E todos os devotos, Hari Japataka Maharaj sempre foi muito misericordioso, como bem Loga Sakshi Prabhu falou com nós. É o guru de minha querida Santa Mãe, o guru de a mãe de meus filhos. Sempre foi muito misericordioso com os devotos em geral, mas especialmente com os latinos. Podemos dizer que dentro de todos os devotos fora do continente do Sudamérica, foi a pessoa que mais, o líder que mais captou a natureza emocional, psicológica e espiritual. Então, nós, nos anos 90, acompanhamos Japataka Maharaj, vinham para o Brasil, iam ao Chile, vamos para o Chile. Nós vimos ele quando chegou a primeira vez a Peru, realmente. Minha mãe veio de Buenos Aires a Lima. Finalmente, no ano 2010, eu decidi ir para Mayapur com minha família para permanecer, mas não estava preparado devido a nosso karma argentino, que é um pouco mais difícil. Brasileiros são muito piedosos, assim são muito qualificados. Evidentemente, essa recepção afetiva aqui é única realmente, não? Nós acompanhávamos as atividades de Japataka Maharaj no princípio de Mayapur. Ele ia de bicicleta a comprar pregos a Krishnanagar e madeira e todo tipo de parafernália necessária para começar o projeto de Srila Prabhupada. Maharaj estava completamente obsessionado transcendentalmente com produzir Mayapur. Maharaj é a vida do Vaishnavismo em ação, ativo, a pregação, pregar a essência. E incluso nesta situação onde Maharaj prova a força do espírito, a força da fé e o desejo de satisfazer o mestre espiritual, além de todo tipo de limitação pessoal e externa. Então, aproveito essa oportunidade para realmente pedir desculpas a Maharaj por todas as minhas inestabilidades e conflitos internos emocionais. Que me perdoem, por favor, e que me dê a oportunidade de poder retornar ao refúgio de sua associação e poder servir a missão de Srila Prabhupada com todos os devotos maravilhosos que a gente encontra em diferentes partes do mundo. Maharaj, congratulations, you win. So you are eternally at the lotus feet of Srila Prabhupada. Thank you very much for everything. Muito obrigado por tudo, Maharaj. Que Srila Prabhupada e Radha Madhava e o Panchatattva sempre os proteja e mantenha aí. Japataka Maharaj ki Srila Prabhupada ki. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de Japataka Maharaj, porque ele nos traz sempre este apoio, o abrigo e o entusiasmo
E eu gostaria agora de narrar um sonho que eu tive com Jayapataka Maharaj. Então, eu sonhei que Jayapataka Maharaj estava frente à Vyasasana de Srila Prabhupada, falando com a minha filha, Radha Giridhari. E eu estava vindo e fiquei nesse corredor, então eu olhei e vi que ele estava ali falando com minha filha. E depois eu voltei e aí vim, olhei novamente e era o Senhor Chaitanya. Aí eu fui saí de novo, voltei, era Jayapataka Maharaj. E por várias vezes foi a mesma coisa. Eu saí um pouquinho, olhava ali na porta e sempre trocava. Era o Senhor Chaitanya, depois era Jayapataka Maharaj. Então, nesse momento, eu tive realmente a realização de que Jayapataka Maharaj é o representante fidedigno do Senhor Chaitanya. Jayapataka Maharaj Ki Jai. Bem, eu gostaria de agradecer muito a presença de Maharaj aqui e pelo arranjo de Krishna eu pude vir e falar alguma coisa assim sobre o grande e assim, maravilhoso devoto que ele é. Eu tive algumas oportunidades de vê-lo aqui no Brasil, mas depois eu tive a misericórdia de conviver em Mayapur por alguns anos e acompanhar assim a rotina dele, a vida dele assim mais de perto. E eu nunca vi na minha vida, de todos esses anos, assim, na consciência de Cristo, uma pessoa, assim, um devoto tão dedicado à missão de Srila Prabhupada e o cuidado que ele tem com todos os devotos e a atenção que ele tem, assim, com todas as pessoas que procuram ele. Ele nunca se cansa. Eu nunca vi assim, alguém conseguir tanta energia. Eu já vi ele por horas escutando algum indiano, alguma pessoa, assim, por horas assim, no sol assim, de Mayapur. E ele ficava lá ouvindo assim, com toda a paciência. E eu pensava, Krishna, como é que ele consegue? E enquanto a pessoa não desistisse, assim, não se ficasse satisfeita assim, de estar falando com ele, ele permanecia ali. E ele sempre está assim, cuidando de cada detalhe para o bem dos devotos. Outra coisa, em todos os festivais, assim, vários festivais, ele sempre assim patrocina, né, a prachada para todos os devotos, ou as lamparinas para todos os devotos. Ele é um exemplo assim de entrega, de rendição completa, assim, de Srila Prabhupada e de todos os Vaishnavas. Quando eu também tive uma realização assim muito grande, quando o Maharaj ele chegou em Mayapur, a notícia que ele tinha tido esse AVC, né, ele tinha tido esse problema. Então eu me lembro assim que esse dia chovia muito em Mayapur, era como se a terra tivesse assim sofrendo assim com
com a notícia, né? E na sala do templo, então, todos os devotos, assim, todas as escolas, os Gurukula, todos vieram, assim, fazer bhaja e rezar pela saúde de Maharaj. E eu me lembro que eu cheguei na frente do Senhor Nishinradeva, no templo do Senhor Nishinradeva, e eu falei: Senhor Nishinradeva, por favor, eu tenho 9 filhos, mas Maharaj, ele tem milhares de filhos. Então, por favor, leva eu e deixa ele. Aí eu chorava e pedia: por favor, Senhor Nishinradeva, leva eu e deixa ele, porque ele tem um trabalho assim tão importante para Srila Prabhupada. E aí, nesse momento, no rosto do Senhor Nishinradeva, eu vi assim o rosto de Chaitanya Mahaprabhu, de Gauranga Mahaprabhu. E eu fechava os olhos e abria os olhos e era o rosto do Senhor Gauranga. E aí depois já não era mais o rosto do Senhor Gauranga, era o rosto de Shrimati Radharani. E eu olhava e aquilo assim foi me acalmando, e foi como se eu tivesse assim a resposta: não, pode deixar, a gente vai cuidar dele, ele vai estar bem. E quando eu vi Maharaj retornar para Mayapur, aí eu fui lá e agradeci a ele. Falei: realmente ele voltou, né? E isso é pura verdade, isso realmente aconteceu. E essa é a prova de que ele vai estar sempre protegido por Senhor Gauranga, né? E Shrimati Radharani e por Srila Prabhupada. Muito obrigada, Maharaj, por sua existência. Gente, eu não sei falar nada, tudo em relação a Maharaj já foi dito. Eu queria agradecer o empenho de todos os Vaishnavas, os devotos na Gokula, deram o que tinha, o máximo que eles podiam dar de energia para que Maharaj viesse. Meus parabéns a todos e agradeço a todos que fizeram com que Maharaj viesse para cá agora. Nanda. If I have any good qualities, it's only because of Srila Prabhupada. Se eu tenho qualquer boa qualidade, é unicamente por causa de Srila Prabhupada. He asked me if I wanted to take sannyas in 1970. Ele me perguntou